Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de clima e tempo com boa notícia. Afinal de contas, aqui em Campinas também já tivemos o ar da graça das chuvas acontecendo. Ainda não é aquela chuva que deixa todo mundo contente, pelo menos por enquanto não, mas pelo menos tirou aquele abafamento, tirou aquela condição seca do ar e aos pouquinhos a gente vai vendo uma mudança acontecendo e aparentemente já temos condição de plantio lá para o sul do país e é o que a gente vai confirmar agora com a minha amiga Desirê Brant lá da Notus. Seja bem-vinda, viu, Desirê? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender, a compreender clima e tempo e principalmente hoje com boa notícia, Desirê, dá para dizer isso? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Alex. Muito bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. Hoje eu estou um pouquinho mais feliz, né? Porque pelo menos a frente fria conseguiu alcançar o Sudeste. Ainda não é com chuva plantadeira, mas é uma chuva que trouxe o alívio, né? Em relação àquela fumaça e aquele alto número de incêndios que assolavam o estado de São Paulo no final da semana passada. Então, aos pouquinhos a gente tem breves alívios e já tivemos uma bela chuva nas áreas mais ao sul do Brasil, especialmente o estado do Paraná, que já está liberado aí para o plantio da safra de verão. Já tivemos bons volumes de chuva. Essa frente fria que hoje está na altura de São Paulo, ela foi a responsável aí por volumes bem satisfatórios de chuva em boa parte do estado do Paraná. Se você me permite, Alex, eu já posso até começar mostrando aqui as imagens de satélite e o Claro. quanto a frente fria já provocou chuva. Então vamos lá, eu vou colocar aqui as imagens de satélite da manhã desta segunda-feira. Nós temos então aqui a frente fria na altura de São Paulo. Vocês conseguem enxergar minha tela aqui? Sim, já Deixa estamos eu vendo, até Desirê. aumentar um pouquinho mais aqui, ó. A gente tem a frente fria na altura de São Paulo, tem essa nebulosidade entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na verdade, é mais nebulosidade do que chuva mesmo. Como eu disse, ainda não é chuva plantadeira para a região sudeste do Brasil, mas essa mesma frente fria aqui foi a responsável. Olha só, vou colocar aqui a nossa plataforma que está em construção, a nossa plataforma da Notus, está ficando bem bonita, modestamente falando aqui. Mas nós já tivemos aqui, ó, olha só, a região mais ao sul do Paraná, com mais de 100 milímetros, as áreas mais ao norte, de 35 a 40 milímetros, pegando a região de Londrina. Aqui no oeste do estado do Paraná, de 40 a 50 milímetros foram registrados nesses últimos dias. Esses volumes aqui, eles contemplam os últimos 7 dias, mas o grosso da chuva, desses acumulados que eu estou mostrando aqui no mapa, ele é referente à chuva que aconteceu desde sexta-feira, com o avanço dessa frente fria de agora, tá? Então, só para vocês terem ideia, eu vou pegar, por exemplo, aqui na região de Londrina, onde a gente viu aí esse acumulado de 30 a 40 milímetros. Então, olha só, a chuva começou acontecendo ali a partir do final da sexta-feira, né? Foi ganhando intensidade. Então, a maior parte desse acumulado que foi registrado nos últimos dias, ele aconteceu entre a sexta e o sábado, principalmente, diminuindo aos pouquinhos no decorrer do domingo. Deixa eu só pegar esse destaque que a gente tem aqui, ó, no sul do estado do Paraná, né? A região aqui já de Guarapuava. Quem registrou foi a estação do Semadem, e quando a gente abre o gráfico, olha só, essa chuva começou na sexta-feira, veio no decorrer do fim de semana, né? E aí o domingo também teve aí algum acumulado de chuva, mas a maior parte dessa chuva aí de mais de 100 milímetros ocorreu entre a sexta e o sábado. Como eu mostrei para vocês, a frente fria já está bem fraquinha de chuva, ela deve se afastar nos próximos dias, o tempo volta a ficar firme, a temperatura gradualmente volta a subir. Não tem expectativa daquele calorão da semana passada, não, mas até o final da semana volta a esquentar. Só que a boa notícia fica para o Paraná, especialmente, que já pode startar aí o seu plantio, porque no meio da semana agora tem previsão de chuva novamente, e aí no final da semana tem uma nova frente fria avançando. Então, o que a gente está vendo é que aos poucos
A atmosfera está ficando cada vez mais instável, cada vez mais dinâmica. Uma frente fria sai, já entra as áreas de instabilidade que devem provocar chuva no interior do Paraná. Então, Ô, temos boas Desirê, expectativas de chuva. Pois não, Alex? essa frente fria, ela foi suficiente para romper o bloqueio atmosférico ou ainda não? Essa frente fria, na verdade, ela foi o suficiente para trazer um alívio, para quebrar aquele padrão, né, do ar seco dominando o centro do país. A gente até teve algumas frentes frias nas semanas anteriores, né, só que elas foram muito costeiras e elas mais atrapalharam do que ajudaram, porque o fato delas serem costeiras demais na altura do Sudeste, elas não provocaram chuva, né, ninguém viu a chuva das últimas frentes frias. E, além disso, elas geraram mais vento, o que acabou aumentando as áreas de incêndio, né, alastrando o Hum, fogo. Então, em relação ao tempo seco e especialmente as áreas de fogo, né, de incêndio pelo estado de São Paulo, as últimas frentes frias, elas mais atrapalharam do que ajudaram, né? E aí agora essa frente fria que a gente tem neste momento, ela conseguiu avançar de forma um pouco mais continental. Houve uma quebra daquele padrão de tempo muito seco. Finalmente a gente viu alguma chuva. É claro que ainda não é a chuva ideal para ter segurança, né, para começar o plantio no Sudeste e no Centro-Oeste, mas já tivemos aí uma quebrinha desse padrão de secura, né? Já tivemos aí algum sinal de instabilidade e, ao que tudo indica, isso deve melhorar no decorrer das próximas semanas, Alex. legal, muito bom, Desirê. Bom, você tinha também um material do Laninha para mostrar para gente, Ah, Desirê? sim, sim, sim. Antes da gente falar de forma mais detalhada a respeito dessa chuva das próximas semanas, até dos próximos meses, nossa conversa pode ir longe hoje, viu, Alex? Boa, assim que Eu eu preciso gosto. falar. é, Uhum. eu vou falar um pouquinho aqui a respeito da neutralidade e da expectativa do Laninha. Semana passada, nós tivemos a atualização do NOAA, né, do relatório do NOAA. E aí, o último relatório trouxe para a gente esse gráfico aqui, ó, do lado direito. Esse gráfico, ele representa a probabilidade da gente ter o Laninha ou não. O Laninha representado pelas barrinhas em azul. Então, como que ele funciona esse gráfico aqui? Ele pega a previsão de diversos modelos oceânicos e atmosféricos e aí ele fala, olha, juntando todas essas informações, a probabilidade de ter o Laninha é tanto. E aí, por enquanto, a fase vigente é a neutralidade, ainda não temos o Laninha. Aqui do lado esquerdo, a gente até enxerga água fria aqui, ó, no Pacífico Equatorial, mas esse padrão ainda não é um padrão considerado Laninha, ainda é neutro. A gente precisa de uma persistência maior desse resfriamento, tá? E esse resfriamento ele tem que estar meio grau abaixo da temperatura normal para essa região do Pacífico, por algum tempo prolongado, né? No mínimo 3 a 4 meses de persistência para que o NOAA vá aí, ó, bata o martelo, temos um Laninha. Ainda não temos. De fato, o Pacífico está ficando cada vez mais frio, mas o padrão ainda é neutro, tá? E aqui o gráfico do lado direito, ele mostra que o Laninha, ele começa a surgir no decorrer dos próximos meses, tá? Então aumenta a probabilidade no decorrer dos próximos meses. A maior probabilidade fica para o trimestre novembro, dezembro e janeiro, com mais de 80% de probabilidade. E a outra informação que o último relatório nos trouxe é que a expectativa é que seja um Laninha de fraca intensidade, tá? Então, o fenômeno ele ainda vai se desenvolver, vai ser um fenômeno de fraca intensidade, ao que tudo indica, ele vai ter a sua maior configuração no final do ano, no último trimestre, e quando que a gente vai sentir os efeitos do fenômeno Laninha? Provavelmente só no início de 2025, no máximo a partir de dezembro, tá? Então, para esse início de estação chuvosa, para esse início de safra, por enquanto a gente não tem a influência do fenômeno Laninha. Tá certo, Alex? Desirê, por não ser um Laninha clássico, né, ou pelo menos não se desenhar nesse momento um Laninha clássico, ele pode confundir alguma coisa, principalmente quando a gente pensa naquelas características tradicionais de Laninha, que tem menos chuva para o sul, mais chuva para o norte, enfim. De alguma forma, isso pode ficar mascarado, Desirê? Na verdade,
agora para o início da estação chuvosa, né, para o início de safra, só pelo fato da gente não ter o El Niño, que foi quem ditou as regras na última safra, a gente já tem uma condição melhor. Não tendo ainda o Laninha, a gente tem uma condição dentro do normal. Aos pouquinhos a chuva começa a se espalhar. Qual é o problema? O problema é o nosso ponto de partida, porque desde a primavera de 23, a chuva está abaixo da média na porção central do Brasil, que é onde estão as importantíssimas áreas produtoras do país. Então, o nosso ponto de partida está muito aquém do que se esperava, né, ao longo do último verão, por exemplo. Tá? Bom, muito bem. Aí o Laninha ele vai se formar e a gente só deve sentir os efeitos dele, ainda que seja de maneira mais branda, no início de 2025. Aí sim a gente pode ter um pequeno sinal aí de Laninha, que é justamente dessa forma que você comentou, com menos chuva para o sul e mais chuva para as áreas mais ao norte. Mas isso vai ser muito forte, muito marcado. O Rio Grande do Sul corre risco de seca severa? Ao que tudo indica, por enquanto, não. Vai reduzir um pouco a chuva, mas não tem risco para uma seca severa para o Rio Grande do Sul. E tampouco chuva em excesso, chuva extraordinária para as áreas mais ao norte, tá? E para o centro do país, porque a gente sempre fala, a chuva reduz no sul e aumenta para o norte e nordeste quando se fala em Laninha. E no centro do Brasil, sudeste e centro-oeste, o que o Laninha traz? Bom, o Laninha, ele traz a maior possibilidade da gente ter invernadas. E aí é nesse momento que eu acendo aquela luzinha amarela, viu, Alex? Porque com essa condição, mesmo que seja um Laninha fraco, né, ele pode, em alguns momentos, favorecer aquele fenômeno que a gente chama de ZACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul. Os modelos estão sugerindo essa configuração entre janeiro e fevereiro, o que pode trazer, olha, gente, não vamos bater o martelo ainda, porque essa é uma previsão mais estendida, tá? Mas como eu falei, eu vou acender a luzinha amarela para janeiro e fevereiro, porque ele pode trazer alguma dificuldade para o momento de colheita por conta do excesso de chuva em alguns momentos. Por enquanto, esse é um risco, tá? Esses modelos, é claro, eles já estão apontando para essa configuração, mas está lá na frente ainda. Isso tudo a gente vai monitorar com muita atenção para o decorrer dos próximos meses. É por isso que, mais do que nunca, os produtores têm que ficar sempre ligado aí nas expectativas de chuva para poder coordenar aí o momento de plantio e quando vai se colher, né? Então, eu acendo essa luzinha amarela aí para o começo do próximo ano, quando a gente pode ter algum risco de invernada devido a presença do fenômeno Laninha, ainda que seja um fenômeno de fraca intensidade, Alex. Boa, Desirê. Bom, vamos continuar então, vamos entender o que vem pela frente. Vamos lá, ó, primeiro eu quero mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui, ó, as condições de umidade, né, o que a gente pode esperar até o final aqui do mês de setembro. Então a gente tem, aqui do lado esquerdo é a quantidade de chuva, do lado direito é a anomalia, o quanto a chuva fica abaixo ou acima da média. Abaixo é em vermelho, né, e aqui do lado esquerdo, o amarelo, o laranja é onde mais chove, né. Por que essa cor vermelho, amarelo? É para dar o destaque, o devido destaque onde tem os maiores acumulados de chuva, tá? Ainda em verde também, bons acumulados. E aí o que a gente observa? Que o mês de setembro, ele deve fechar com grandes acumulados de chuva na região sul. Aliás, esse mapa aqui, ele contempla tudo que já choveu até agora e o que está previsto até o fim do mês, tá? Então, ele é observado mais previsão. Então, a gente vê os maiores acumulados ainda na região sul. Aqui na porção central do país não tem grandes acumulados, mas já tem algum sinalzinho de chuva e já tem a chuva começando a se espalhar aqui, ó, pelo noroeste do estado de Mato Grosso, ou seja, aos poucos, a umidade da Amazônia despertando aqui entre a região norte do Brasil e o noroeste do estado de Mato Grosso. Isso deve acontecer especialmente nos últimos dias do mês de setembro. Eu vou mostrar isso com mais detalhes para vocês já, tá? Embora a gente tenha essa expectativa, isso ainda não vai ultrapassar a média. Essa chuva abaixo da média, especialmente entre o norte e Mato Grosso, é sobretudo por conta dessa primeira quinzena, que foi muito seca. Bom,
visto tanto que a gente viu aí esses números extraordinários, né, de focos de incêndio Sim. nessa região. O tempo seco acabou favorecendo essa situação, né? Além de outros fatores aí que aumentaram esse número de incêndios no Brasil. E aqui para o centro do país não alcança a média histórica. Bom, a umidade do solo, ela ainda está baixa na porção central do Brasil e nesses próximos dias não deve aumentar e vai até diminuir um pouco mais, tá? Principalmente aqui para essa porção central do Brasil. Algumas áreas do sul é que vai aumentar a umidade por conta das instabilidades que eu mostrei, que devem chegar aí nesses próximos dias e a frente fria no final desta semana. Olha só o mapa desta semana, até o dia 23, na verdade, né? Então a gente tem maiores acumulados previstos aqui para a região sul, interior da região sul, centro do Brasil ainda com pouca chuva, que não alcança a média. Agora, eu chamo a atenção para essa região aqui, ó, Rondônia, Amazonas, Pará e Mato Grosso. Aqui muito fraquinho ainda para essa semana, mas olha só o próximo mapa. Boa, Esse hein? próximo mapa, ele me deixou bastante otimista. Por quê, Alex? Porque ele está sugerindo, além desse aumento de umidade aqui para estas áreas muito importantes do estado de Mato Grosso, quando essa umidade aqui na região norte do Brasil começa a despertar, né, começa a aparecer mais no mapa, isso pode estar sugerindo que a gente vai ter a conexão com os sistemas que avançarem pelo Sudeste e Centro-Oeste. Por quê? O que é que faz chover aqui, ó, no interior do Brasil? A gente precisa desse suporte de umidade da Amazônia. Se ela tiver assim, ó, como está agora, qualquer sistema que passar não vai encontrar umidade, as frentes vão ser mais costeiras, igual essa que a gente tem agora. A gente até tem uma frente fria, mas está provocando mais nebulosidade do que chuva, né? E aí, quando a gente começa a ver esse sinal de umidade aqui, ó, na região norte do Brasil, isso aqui o modelo pode estar sugerindo, né? Quer dizer, ele já está sugerindo esse aumento de umidade, e aos pouquinhos isso já é um sinal de que os sistemas que conseguirem avançar aqui pelo Sudeste e Centro-Oeste, eles vão ter suporte de umidade. Isso vai acontecer especialmente entre final de setembro e decorrer de outubro. Bom, nesse período até o fim do mês, os maiores acumulados ficam realmente para o Rio Grande do Sul. Esse miolo aqui entre Paraná, São Paulo, Sudeste e Centro-Oeste, na verdade, a chuva ainda não alcança a média histórica, mas como eu falei, ainda não é para trazer grandes preocupações, porque conforme a gente vai avançando no tempo, ó, aqui a gente já vai para a primeira semana do mês de outubro, a chuva já se espalhando mais pela região sul. Aqui, ó, olha só a umidade da Amazônia se espalhando cada vez mais, e aí já Uhum. contempla a metade norte de Mato Grosso. Já tem algumas instabilidades aqui entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Não é lá grandes coisas, né? Mas a gente já tem um sinal de instabilidade e isso vai aumentando conforme as semanas passam. Olha aqui de 8 a 14 de outubro, já com chuva no centro do Brasil, maiores acumulados ainda para o sul, contemplando muito bem o Paraná. Ah, então, você até havia me perguntado, essa chuva do Paraná, ela vem para ficar? Ela vem e ela ainda, a expectativa é de que a gente tenha uma boa frequência nas próximas semanas. Então, para o Paraná, que o plantio já está liberado, a chuva, ao que tudo indica, também já está liberada. E olha só, a chuva aqui do norte, tá vendo, Alex? Olha só a tentativa da formação do corredor. Ó, tem essa chuva aqui, tem a chuva aqui, e a gente já começa a ver aqui mais instabilidade para o centro do Brasil. Vou avançar mais um pouquinho aqui, ó, de 15 a 21 de outubro, a formação aqui dessas instabilidades no centro do país, e um pouquinho mais adiante a gente chega até o final do mês de outubro, e olha aqui a tentativa do corredor de umidade, tá vendo? Ó, a gente já tem aqui uma condição bem melhor. Claro, os maiores acumulados ainda vão ser registrados na região sul, o que é natural. A primavera, né, o outubro, especialmente para o sul, normalmente é de grandes acumulados de chuva. Então, deve seguir Ferreira, dentro do normal. Oi, pois não, Alex? essa quantidade de chuva que você mostrou aí prevista ao longo do mês de outubro, principalmente ali para o centro-oeste, sudeste, enfim, ela já recupera a umidade do solo, pelo menos? Aos pouquinhos ela vai recuperando. Por quê? Porque a gente precisa, né? Não basta chover um dia, Sim, um volume bom, e no outro dia e passar vários dias secando. O que me faz acreditar que a gente vai ter aos poucos a umidade do solo voltando, né? Uma condição mais confortável para o produtor, é que a gente não vê falha no mapa. A gente vê a chuva só evoluir. Né? perfeito. Ainda que seja, a gente não vê um mapa tão escuro de chuva, mas a gente só vê
evoluir. E essa evolução sem quebra, né? Eu não trouxe nenhum mapa aqui do fim do mês de setembro até o fim do mês de outubro que a gente tenha uma clareira novamente no centro do Brasil. Pelo contrário, a gente só vê a chuva evoluir. E, claro, eu não vou trazer aqui termos técnicos, algumas variáveis muito técnicas, porque daí fica muito pesada a nossa apresentação aqui, Alex, até no sentido da informação, né? A gente tem que ser mais objetivo, mas é claro que antes de eu trazer essas informações aqui para vocês, eu também observo as outras variáveis atmosféricas, e não tem nenhuma variável atmosférica que desabone essa evolução da chuva no decorrer das próximas semanas, tá? Então, aos pouquinhos, sim, a umidade estará de volta. Essa chuva agora para outubro, né? Ela ainda não é aquela chuva excelente para recuperar reservatório, mas já é uma chuva que pode startar, sim, o plantio para muitas áreas do sudeste e do centro-oeste. Como eu disse, não vai ser de uma hora para outra, mas de forma gradual. A gente vai ver a chuva evoluir e o plantio também, porque os produtores vão ter ali uma condição mais favorável, uma condição mais segura para começar o plantio da próxima safra. E o que me chamou bastante atenção, Desirê... Pois não, Alex, desculpa te interromper, pode falar. Imagina, é que é uma chuva generalizada, né? Não é aquela chuva que fica dividida em pontinhos ali, chove mais num lugar, não chove em outro. Ela começa assim, como você está falando, ela começa em alguns pontos, chove aqui, não chove ali, mas aos poucos a gente vê a evolução dessas áreas. Tanto a evolução do volume, né, que ele fica maior, e as áreas também, a abrangência dessa chuva também evolui no decorrer das próximas semanas. Como eu falei, não é de uma hora para outra que começa a chover em tudo quanto é lugar, tá? Então, tanto o acumulado quanto a abrangência da chuva, isso deve evoluir, eu enxergo evolução, né, desses dois fatores no decorrer das próximas semanas. Eu queria mostrar mais um detalhe aqui que diz respeito à temperatura. Aqui os mapas de cima, eles mostram a temperatura mínima, tá? Que são a temperatura registrada durante as madrugadas. Então aqui de 16 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30 de setembro, tá? E aqui embaixo a temperatura máxima. Falando rapidamente da temperatura mínima, claro que a gente tem um friozinho agora nesse início de semana, mas não tem a menor possibilidade de gear. Aliás, dificilmente a gente vai ter geada tardia esse ano, tá? Né? Agora, aqui nos mapas de baixo, o que eu quero mostrar que eu tô achando outro ponto, né, que a gente fica ainda mais otimista em relação ao despertar da umidade ali da região da Amazônia, né, o que vai favorecer a chuva de Mato Grosso e começa a sugerir ali um suporte de umidade para as áreas centrais do país. A temperatura máxima é a temperatura registrada no período da tarde. Se não tem nebulosidade, ela explode mesmo. A gente vê mais de 40 graus, né, na região norte, ali no centrão ali do Brasil. Agora, quando começa a ter mais instabilidade, a mistura de calor e essas instabilidades, né, essa presença de umidade, forma a nuvem e a nuvem provocando chuva. O que eu estou vendo nesses mapas aqui, ó? Tá muito vermelho aqui ainda entre 16 e 20 de setembro. Aí aqui nesse próximo período, de 21 a 25, aí já começa a diminuir o calorão aqui, ó, no estado do Amazonas. E aí, olha só que legal, aqui de 26 a 30, o calor diminuindo em grande parte aqui do Amazonas, Acre, Rondônia e diminuindo também no estado de Mato Grosso. É algo discreto? Mas pelo menos a gente vê diminuir, reduzir esse calorão. Isso é um sinal de que vai ter nebulosidade, isso é um sinal de que vai ter chuva. Então é mais um ponto aqui que nos deixa otimista em relação à expectativa de chuva para o decorrer das próximas semanas e sobretudo aqui, ó, na última semana de setembro, já temos um bom sinal aqui de instabilidade. Olha aqui também, ó, em Goiás, tá vendo? No sul, na metade sul de Goiás, sudoeste de Goiás, já tem aqui uma redução de calor. Isso é um sinal de que alguma nebulosidade vai se formar. Pode não ser a chuva de fato para essas regiões, mas a atmosfera já está mudando, né? A carinha dela, o padrão da atmosfera já começa a mudar, e sobretudo no finalzinho de setembro e decorrer do mês de outubro, Alex. Boa, muito bom. Bom, o que mais a gente tem pela frente, Desirê? Vamos lá, eu vou mostrar então, vamos falar um pouquinho a respeito dos próximos meses, vamos ver o que a gente tem de interessante por aqui.
Olha o mês de outubro aqui, ó. Esse modelo aqui, ele foi rodado no primeiro dia agora de setembro, tá? Então, essa é uma previsão que a gente recebe todo começo de mês, e a rodada foi agora no dia 1º de setembro. E aí a gente vê ainda muita chuva, como eu mostrei de forma detalhada para vocês semanalmente para a região sul. Aqui é um resumo da ópera para o mês de outubro. E já tem aqui esse sinal de chuva para o sudeste e centro-oeste, o modelo sazonal indicando que essa chuva pode ser acima da média. Aqui na região do Vale do Araguaia, região produtora do norte de Goiás e Tocantins, ainda abaixo da média, tá? Não deixa de chover, mas ainda não alcança a média. Mas olha só esse azul aqui no mapa do centro da tela, mostrando a chuva acima da média até para o mês de outubro. E esse mapa aqui da direita, ele é muito legal porque ele mostra a diferença da previsão atual em relação à previsão do mês passado. Então, se a gente comparar com o que a previsão indicava no mês passado, ele até aumentou a chance de chuva aqui para o centro-oeste do Brasil. Né? Então, ponto positivo aí para a chuva se espalhando pelo centro do país. Olha o mês de novembro, aí forma o corredor de umidade. Outro sinal que a gente vê, que a gente fala, né, a respeito dessa formação do corredor para novembro, é que diminui a chuva no sul, não deixa de chover, inclusive ainda ultrapassa a média. Mas olha só, diminui no sul, forma o corredorzão aqui, ó. Não é chuva persistente, ainda não se trata de invernada, mas se trata de um bom volume de chuva previsto aqui para o sudeste e centro-oeste. Agora, a região norte de Minas, norte de Goiás e a região aqui do Araguaia, também Matopiba, ainda abaixo da média. Não é ausência, tá? A gente olha para o mapa aqui da esquerda, tem previsão de chuva, só não alcança a média. Agora, nestas áreas aqui, ultrapassando a média histórica. Dezembro, aí a chuva encaixa mesmo, ó. O vermelhão aqui é chuva, tá, gente? Tá Lembrando bonito, que hein? em vermelho é o destaque da chuva, sim, a chuva bem encaixada aqui no mês de dezembro. Diminui para o sul, mas não deixa de chover, inclusive ainda ultrapassa a média para Rio Grande do Sul, desde o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, contemplando áreas aqui até ultrapassando a média. Aí sim, ó, pega Vale do Araguaia, norte aqui de Goiás, Tocantins. Aos pouquinhos a chuva chegando no Matopiba também. E aí, janeiro, também com bons volumes. E é aqui, ó, Alex, que eu gosto de chamar a atenção, porque essa forma aqui mais arredondada que a gente está enxergando aqui em cima do Nordeste, pode ser, isso aqui, ó, eu só estou confabulando aqui, hein? Pode ser a formação do tal do vórtice ciclônico de altos níveis. Nada mais é do que uma parte do que poderia ser a tal das ACAS, que eu comentei com você, né? Então, aqui é que a gente pode ter aí um sinal de invernada. Aqui eu acendo a luz amarela. Já é uma previsão que a gente vai bater o martelo, ó, tem invernada para janeiro. Ainda não, mas é uma previsão que merece monitoramento e atenção, mês de janeiro, tá? Ó, essa posição aqui da chuva, tá? Acima da média, inclusive, em alguns momentos pode trazer aí alguma dificuldade para os trabalhos em campo. E olha só que interessante, né? Para o Rio Grande do Sul, a gente vê na região da campanha, não é ausência, mas não alcança a média, a chuva, né, sendo jogada um pouco mais para o centro e norte, e isso pode ser um sinal de efeito do Laninha, um possível efeito do Laninha. Fevereiro, também, ó, jogando mais para cima a chuva, tirando, não com ausência de chuva, tá? Até ainda passa da média em alguns lugares do Rio Grande do Sul e do Paraná, mas as áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, abaixo da média, pode ser sim um sinal aí de efeito do Laninha, tá? E para o mês de março, colocando a chuva bem mais para o norte, diminuindo aqui entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul do Brasil. Não é ausência, tá? Tem ainda volumes de 150 milímetros, mas já começa a ficar um pouco abaixo da média para algumas áreas. E lembrando que esta é uma previsão mais estendida, esta é a primeira rodada do modelo para o mês de março, então até lá pode mudar um pouquinho. O que eu quero dizer aí para esse primeiro trimestre, tá? Um resumo. Como eu falei, eu acendo a luz amarela para janeiro e fevereiro, quando a gente pode ter um possível efeito do Laninha. E o principal dele é o quê? O principal desses efeitos, né? É a formação, o risco, vamos falar em risco de invernada entre janeiro e fevereiro, o que pode trazer alguma dificuldade para o produtor rural.
Show de informação aí da Desirê Brant, mostrando para a gente todo o ciclo do nosso desenvolvimento de lavoura, desde o início do plantio. Graças a Deus já startado, principalmente para o pessoal ali do Paraná, tem chuva acontecendo e vai continuar essa chuva acontecendo aí nas próximas semanas. O pessoal do Sudeste e Centro-Oeste espera mais um pouquinho, mas a gente viu ali que a chuva está chegando e logo, logo também vocês vão ter condições aí de iniciar um plantio com segurança, o que é mais importante, né, Desirê? Às vezes a gente vê o sinal da chuva, o produtor fica lá ansioso, precisa plantar, corre lá e arrisca tudo e a chuva acaba não vindo, mas espera a chuva acontecer, espera ter a umidade do solo aí e a partir daí faça o seu plantio com segurança que a chuva vem. A Desirê mostrou muito bem pra gente aí. Desirê, eu não sei como é que tá seu tempo, será que a gente consegue responder rapidinho algumas perguntas aqui? Vamos lá então, Honorato Magalhães, bom dia, Tanabi, São Paulo, perto de São José do Rio Preto, tá chovendo, tá dando uma chuvinha por lá, confirmando, portanto, essa passagem aí da frente fria, né, Desirê? O bom, né? O importante também de tudo isso, né, é poder respirar, né? E quem sabe vem um pouquinho mais de umidade aí até para te ajudar com a sua voz, hein, Alex? Pois porque olha, tá esse difícil, viu, tempo Desirê? seco tá difícil, né? Mas aos pouquinhos isso deve melhorar, sim. É claro, para essa semana, né? A gente começa com essa frente fria que eu mostrei para vocês. Eu vou até voltar aqui, ó, para mostrar como é que vai evoluir. Essa chuva, deixa eu só ver se eu consigo voltar. Aqui, voltou. Vamos lá. A gente tem a frente fria aqui. Agora eu vou mostrar para vocês, ó, vou colocar até o mapa de chuva aqui do INDE para mostrar a evolução dessa frente fria. Então, agora a gente realmente tem esse corredorzinho aqui, né? Essa faixa de instabilidade desde a costa de São Paulo, chegando até perto aqui do estado de Mato Grosso, né? Algo muito pontual. Ainda não é a chuva para plantar, mas é uma chuva que traz um alívio. Se Deus quiser, traz um alívio também nas áreas de incêndio, né? No interior de São Paulo, Ribeirão Preto, especialmente. E aí, olha só, até o final do dia de hoje, olha como perde bem a força, né? Aí a frente fria já se afasta para alto mar, o tempo volta a ficar firme aqui em grande parte do Brasil, inclusive no interior do estado de São Paulo, e aí no meio da semana tem essa condição de chuva se formando novamente aqui, ó, no oeste do Paraná, então legal. uma boa notícia para o Paraná, tem alguma chuva chegando perto ali da região de Presidente Prudente, região central de São Paulo, é algo pontual, e avançando também para as áreas mais ao norte. Essa chuva do meio da semana, ela é muito pontual, mas pelo menos ela traz alguns alívios, aumenta um pouco a umidade do ar, pelo menos, né? Mas reforçando, essa ainda não é a chuva plantadeira para o estado de São Paulo. Mas para o fim do mês, decorrer de outubro, é que aí sim a gente vê uma chuva mais segura para que a gente consiga avançar aí com o plantio, tanto no interior de São Paulo, como boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste, Alex. Boa. Juliarte Barbosa, bom dia, caros colegas. Alguma chuva agrícola molhadeira aqui para Governador Valadares na segunda quinzena de setembro? Acho que o pessoal está ansioso para começar o plantio por lá também, Desirê. Vamos colocar. Deixa eu colocar minha apresentação aqui novamente, para a gente falar um pouquinho de setembro, né? A gente vê aqui algumas instabilidades para São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, mas ainda é muito fraco, tá? Quando a gente avança um pouquinho, ó, ela até recua um pouco mais, porque ela ganha muita força aqui no Rio Grande do Sul até o final do mês de setembro. Como eu falei, o que me deixa otimista é que começa a aumentar essa área de chuva aqui na região norte, e é isso aqui, é essa umidade aqui que vai alimentar os sistemas que vão passar pelo sudeste do Brasil. Só que isso ainda não acontece de forma tão expressiva no final de setembro. Quando começa outubro, aí sim, ó, aí a gente já começa a ver juntar mais. Ó, vou andando aqui, ó. Aí sim, aos poucos, ao longo de outubro. Segunda quinzena de setembro, ainda algo muito fraquinho, tá? A gente vai ter alguns alívios, algumas frentes passando, mas é algo breve e com baixos acumulados. É mais para outubro que aí sim tem aquela chuva que molha, aquela chuva plantadeira para essa região. O José Mendes, ele pergunta quando vai ter chuva plantadeira para Ibitiara. Ele diz aqui que Ibitiara fica ali no centro da Bahia. Ele reclama que por lá está muito seco, Desirê.
É, lá muito seco. Até tem alguma instabilidade chegando em outubro, mas vamos aos mapas dos próximos meses, né? Não que não vá chover até lá. Ao longo de outubro, tem alguma instabilidade chegando aqui para boa parte do centro e sul da Bahia, oeste da Bahia. Ainda não alcança a média, mas já tem alguma instabilidade para o decorrer de outubro. Em novembro, aumenta mais, fica abaixo da média? Fica, mas não deixa de chover. Já tem aqui alguma chuva para o centro e sul da Bahia, sobretudo para o oeste do estado, e avançando até o final do ano, a gente vê a chuva ganhando força aos poucos, né? Aí só no começo do próximo ano que a gente vê ali para o centro e oeste uma chuva mais volumosa. Não tem previsão de ausência total, tá? Agora para setembro, muito difícil a chuva chegar até lá. Decorrer de outubro, aos pouquinhos, tem alguma instabilidade, e aí novembro, dezembro, se tornando melhor a expectativa de chuva para o centro e sul do estado da Bahia e, sobretudo, centro e oeste do estado. Boa. A Eliana Miguel, bom dia. Será que teremos chuvas para o noroeste paulista? Olha, tem essa chuvinha agora dessa semana. No meio da semana, quarta, quinta-feira, tem alguns pontos, mas é ponto mesmo, tá? E na verdade, mais barulho do que chuva mesmo. E aí, como eu falei, finalzinho de setembro, a nebulosidade já aumenta mais, tem uma chuvinha aqui, outra ali, e decorrer de outubro, aí vem uma chuva mais significativa, tá? Agora para setembro, não é que vai ficar completamente seco. Tem uma chuva ou outra, mas ainda é algo muito pontual, muito fraco, rápido também, né? Quando a frente fria passa, ela é de curta duração, ainda não tem aquela conexão total com a umidade da Amazônia, como eu falei, né? Para chover no interior de São Paulo, a gente precisa da umidade proveniente da Amazônia. Para chover na faixa leste de São Paulo, a gente conta com a umidade do mar. Qualquer frente fria que passa consegue provocar chuva. Mas para chover no interior do estado, noroeste do estado de São Paulo, precisa acontecer essa conexão. E essa conexão só acontece de fato em outubro. Até lá, a gente tem as tentativas, né? Começa a surgir alguma instabilidade ali no interior do estado de São Paulo, tá? Mas essa conexão mesmo só deve se dar ali ao longo do mês de outubro. Muito bem. Temos também aqui a participação do Honorato Magalhães. Diz que é um admirador aqui, aí do seu trabalho, viu, Desirê? Obrigado, Honorato, Ah, pela muito obrigada. Um participação. abraço para você. O Renato Makinski, eu acho que é isso. Como será a tendência de chuva para a segunda quinzena de setembro e início de outubro em Fernandes Pinheiros, no Paraná? Não sei onde fica, mas Paraná, de uma Olha, forma geral, tem boa previsão, né, Desirê? sim, isso que eu ia falar, ó. Eu vou até voltar aqui, ó. De 17 a 23. Como eu falei, essa semana tem mais dois sistemas que vão provocar chuva. Tem a área de instabilidade, uma área de baixa pressão que vai provocar chuva no meio da semana no centro e oeste do Paraná, pode espalhar um pouquinho de chuva pelas outras áreas do estado. No final da semana tem uma frente fria avançando, tá? E que vai provocar aí bons volumes de chuva. Olha o mapa da semana que vem. Diminui um pouquinho, mas não deixa de chover, só que depois volta e volta com tudo, tá? A gente tem ali volumes acima facilmente de 100 milímetros no centro e sul do Paraná, pegando áreas do norte também com bons acumulados, em torno de 70, 80 milímetros, avançando mais, ó, de 8 a 14 de outubro. Então, assim, agora, ao longo dessa segunda quinzena, até dá uma breve reduzida em algum momento, mas não é seca total, e depois ela volta e volta só evoluindo. Então, tem aí uma boa expectativa de chuva, sim. Esse momento aqui, ó, deixa eu voltar no mapa. Esse momento aqui de 24 a 30, quando a chuva fica mais para o centro e sul do Paraná, para as áreas mais ao norte não seca completamente. E não se preocupem, porque ela volta e ela volta bem volumosa e só evoluindo ao longo do mês de outubro, tá? Muito bem. Desirê, tem mais perguntas aqui, mas enfim, nosso tempo está meio estourado aqui. Infelizmente a gente não consegue responder a todos, mas quero agradecer já, desculpe, de antemão a todos que participaram com a gente, mandando suas perguntas.
Aliás, não só perguntas, viu? Desirê, tem bastante elogios aqui para você. Ai, que bom. É, Eu fico muito feliz. enfim, todo mundo muito contente com a sua participação aqui com a gente. E a gente também, viu, Desirê? Volte sempre, sempre que quiser, a casa é sua, tá bom? Muito obrigada, é sempre um enorme prazer conversar aqui com vocês, com os produtores rurais, que eu tenho muito carinho. Fico muito contente que eu posso ajudá-los nesse momento tão importante, né, de início de próxima safra, visto que a gente teve grandes dificuldades na última safra de verão. Então, eu fico à disposição, quero voltar mais vezes e falar bastante, né, porque a gente fala bastante aqui, hein, Alex? Você deixa, eu vou falando. Pois é, a gente reserva um tempo justamente para poder fazer essa interação, sabe, Desirê, que eu acho que é muito Que ótimo. importante, né? Muito obrigada por me convidar mais uma vez e eu fico à disposição. Muito bem. Pessoal que quiser mais informações, acessar a Notus, o que é que faz, Desirê? Como é que o pessoal acha a Desirê e a Notus nas redes sociais? Olha, nós tem o nosso site, notus.com, notus com 2ts.com.br, lá tem as informações para entrar em contato com a nossa assessoria, com o nosso comercial e até com a gente mesmo, com os meteorologistas da Notus. Legal, então. Fica o convite para você visitar o site lá da Notus e ter mais informações. Minha amiga, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelas informações muito ricas, como sempre, muito detalhadas e com aquela simplicidade que todo mundo consegue entender, todo mundo consegue, enfim, saber o que vai acontecer na região. Volte sempre, viu? Eu quem agradeço o convite, como eu falei, eu fico muito feliz em poder contribuir aqui com as informações, estou à disposição, desejo a todos uma excelente semana e melhoras para você, hein, Alex, que venha a chuva para plantar e para melhorar aí a sua situação respiratória, hein, Alex? É isso mesmo, Desirê. Obrigado. Aí, ó. Um Obrigado beijo para vocês, até a próxima. Obrigado aí pela participação e obrigado pela consideração, viu, Desirê? Um abraço para você. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Tá aí Desirê Brant, da Notus, aqui com a gente, dando show de informação, principalmente e, melhor de tudo, trazendo boas notícias. Claro que a gente não vai ter uma recomposição imediata das chuvas, não vai ser todo mundo que vai estar pronto para sair plantando a qualquer momento, mas a tendência é positiva. Para o sul do Brasil, em especial para o Paraná, o start está dado e as condições tendem a evoluir positivamente para outras regiões também. Primeiro Sudeste, Centro-Oeste, enfim, até o final de outubro, praticamente todo o Brasil aí conectado nessa nova roupagem aí do clima, com chuvas favorecendo, portanto, o plantio em grande parte do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.